Alvo de vários clubes brasileiros nas últimas janelas, Claudinho acaba de deixar o Catar ao lado da família. Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. Dorival Júnior corre algum risco de demissão em caso de derrota no clássico para o Santos no domingo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. Bora falar também sobre Milan, Corinthians e André. As tratativas foram retomadas e há quem garanta que o negócio sairá muito em breve. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva, Milan e Corinthians reabriram conversas pelo volante André. Você vai lembrar que coisa de 10 dias atrás o Milan chegou a dar o negócio como certo, operação de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Na última hora, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, desistiu do negócio, causando irritação. O que dá para contar é que, embora não exista uma proposta oficial, o Milan já sinalizou com uma nova oferta, melhor, mais distante dos 24 milhões de euros pedidos pelo presidente Osmar Stabile. Quem acompanha de perto as tratativas, imagina que a chance de acordo a partir de agora é grande, porque o Corinthians precisa do dinheiro e porque o André quer muito se mudar para a Itália na metade do ano. O negócio só pode ser concretizado, ou melhor, a transferência do atleta só pode acontecer em julho, até porque a janela de transferências por lá está fechada. O André, recentemente, em entrevista, disse que não forçaria sua saída, e não o fará. Mas ele tem pedido ao presidente Osmar Stabile que entenda a sua situação, atleta cujo salário é de apenas 56 mil reais por mês. Cheguei a contar que ele é dono do 27º maior salário entre os atletas corintianos. Temporada atual de 13 jogos e 2 gols. Desde que se tornou profissional, foram 25 jogos e 4 gols no time de cima. Saideira sobre o Corinthians, existe a expectativa de que Yuri Alberto possa reaparecer no time para o confronto contra o Santos, clássico de domingo na Vila Belmiro pelo Brasileiro. Yuri que ficou de fora das últimas 5 partidas por causa de uma lesão muscular grau 2. E nesses 5 jogos, a verdade é que o Corinthians tem jogado cada vez pior. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Saad por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Saad, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Dorival Júnior corre risco de demissão no Corinthians? Pergunta ganha importância diante da fase horrorosa do Timão. São 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas e 2 empates. A verdade é que o Corinthians em 2026 fez um único grande jogo, na vitória contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, que valeu o título mais um ao clube. Mas nos outros jogos, desempenho bastante abaixo. 16 partidas, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, eliminação para o Novo Horizontino nas semifinais do Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, depois de perder pro Curitiba em casa, algo que nunca havia acontecido na Neoquímica Arena. Corinthians despencou para 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, são 7 pontos conquistados em 15 possíveis. Dorival Júnior ainda não corre risco de demissão, apesar do barulho grande, dentro e fora do clube. A avaliação é de que o Dorival não tem conseguido fazer com que o elenco como um todo evolua. O Corinthians tem vivido de destaques individuais e não do coletivo. Ainda assim, mesmo que perca para o Santos na Vila Belmiro
no domingo não deve haver demissão. Existe a especulação de que Cuca é um novo alvo do presidente Osmar Stabile. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa do departamento de futebol para saber se essa coisa já esquentou. E a resposta, abre aspas, nesse momento, sem sentido pensar no Cuca. Não dá para descartar que mais para frente o Cuca apareça como opção, mas, por agora, o Corinthians insiste em Dorival Júnior. Vai haver a necessidade de mais um ou dois tropeços de forma... Mais um não, de pelo menos mais 2 tropeços de forma consecutiva para que o treinador comece a correr risco. Ele vai precisar de resultados nos 3 próximos jogos até a pausa para a data FIFA para evitar qualquer risco de demissão. Os 3 próximos jogos contra Santos fora de casa, Chapecoense fora de casa e Flamengo em casa. Se não for bem nessa sequência, aí sim dá para imaginar Dorival Júnior demitido no Timão. E você, o que pensa sobre a possibilidade de queda do treinador que foi campeão da Copa do Brasil no fim do ano passado? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Para te falar sobre o Corinthians, que pagou a primeira salgada parcela de 4 que ele terá de bancar em 2026 por conta do financiamento da Neoquímica Arena. O Corinthians acertou nos últimos dias cerca de 28 milhões de reais de repasse para a Caixa. Serão 115 milhões de reais nas 4 parcelas. As próximas em junho, setembro e dezembro. Imagine se você, presidente de um clube de futebol e com a necessidade de bancar quase 30 milhões de reais a cada 3 meses. Essa é a difícil missão do Corinthians por conta do financiamento do seu estádio, construído lá atrás, em 2014, mas com uma dívida ainda de 660 milhões de reais. O Corinthians tenta apressar a Caixa para responder aquela proposta de perdão da dívida em troca do repasse dos naming rights por 10 a 15 anos. Caixa ainda não deu o assunto como descartado, mas as tratativas não parecem estar perto de um acerto. Pergunta importante: quando o Memphis Depay estreará com a camisa do Corinthians em 2026? Aí você que é torcedor alvinegro deve estar se perguntando, mas Nicola, o Memphis já tem 10 jogos no ano. Pois é, mas ele não marcou gol em nenhum dos 10 jogos e deu uma mísera assistência. Nível de atuação do Memphis Depay extremamente baixo. Mais uma vez foi assim na derrota por 2 a 0 do Corinthians para o Curitiba na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena. Importante registrar que o Memphis foi um dos últimos a estrear no elenco profissional do Corinthians em 2026, porque ele exigiu uma preparação física especial. Cada jogo que passa eu fico mais convencido de que o Memphis está usando o Corinthians em 2026 para se preparar para a Copa do Mundo, que acontece na metade do ano. O foco total do atacante é jogar pela seleção holandesa. Vale a lembrança de que esses 10 jogos sem marcar gols no ano de 2026 já representam o maior jejum de Memphis Depay com a camisa alvinegra desde que ele foi contratado no segundo semestre de 2024. Percepção que eu tenho é de que o Memphis largou, e tenho ouvido isso cada vez com mais frequência de dirigentes do Corinthians com quem converso. E essa situação só reforça a iminente ideia de que ele não terá seu contrato renovado, até porque custa 6 milhões de reais por mês. Não nos esqueçamos que hoje a dívida do Timão para com o Memphis, por conta de direitos de imagem, luvas e também bonificações, essa dívida já ultrapassa os 40 milhões de reais. Para completar, registrar que o Corinthians perdeu pela primeira vez para o Curitiba na Neoquímica Arena nessa quarta-feira, não perdia para o Curitiba desde 2011, em São Paulo não era derrotado desde 2003. Situações e péssima atuação que fizeram com que a torcida cantasse o seguinte depois da partida: joga por amor ou joga por terror, filho da fruta. Teve outra frase: bando de C3 pontinhos, tem que ser homem para jogar no Coringão. A última delas: honra a camisa, de vagabundo o Corinthians não precisa. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias importantes do Corinthians nessa sexta-feira, com muita informação do Corinthians nesta sexta-feira. Informações do maior clube do brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Coringão. Então peço humildemente para você sentar o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Quando a gente postar vídeo de novo por aqui, que nesta sexta-feira será toda hora notícia para você. A gente encerra a nossa edição e até o próximo vídeo. Fui.